prosperidade e fidelidade do Senhor na direção de cada uma delas. Nós aproveitamos, Senhor, para te agradecer por esse tempo aqui na tua presença, para te pedir, Espírito Santo, que continue aqui conosco. A tua presença nos atraiu até este lugar nessa noite. E o desejo do nosso coração é que todos nós sejamos tocados, impactados e transformados por ela. Que nós não saiamos daqui sozinhos, mas plenos da tua presença. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor nos entregará nessa noite. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor de gratidão. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: você está mais lindo hoje. Que bom que você veio. Amém. Você pode se assentar. Todos os dias que nós entramos na presença do Senhor, a gente sai melhor. Então, né, cada dia a gente vai estar um pouquinho mais lindo, mais bonito, mais cheiroso, né? Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 22. Temos a alegria de ter os nossos pastores aqui conosco. Aplauda o Senhor pela vida deles. Voltaram de viagem em paz e segurança. E eu tenho certeza que cheios de novidade de vida, né? Para compartilhar conosco. O privilégio de tê-los aqui. Ezequiel 22. Eu quero ler com vocês o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei ninguém. Diga assim: não encontraram ninguém. Amados, esses dias eu pedindo para Deus uma palavra, para que o Senhor pudesse me dar de cura na direção das famílias da igreja, de bênção, de transformação. E também analisando algumas coisas que, né, como líderes a gente acaba presenciando, a gente acaba tomando conhecimento, alvos, né, e motivos de oração pelos quais a gente começa a interceder em prol do povo, em prol de famílias, experimentando também algumas coisas dentro das nossas casas. Eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, tem algo que o Senhor tem a dizer para nós nesse tempo? Tem um mover espiritual, algo acontecendo, e nós não podemos estar dispersos e nem dormindo. Traz, Deus, uma palavra de confronto nessa linha, para que a sua igreja esteja atenta, para que a gente possa, como famílias, estarmos alertas, vigilantes, e que a gente comece a tratar as questões espirituais, principalmente na direção da nossa família, de uma maneira diferente. E aí, enquanto eu pedia para Deus uma palavra, eu comecei a me questionar. Eu falei assim: Senhor, por que tanto sofrimento, tantas dores em algumas áreas, tantas coisas, né, pipocando, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens, adolescentes, alguns comportamentos, alguns diagnósticos, alguma coisa que parece que tem se acelerado no tempo, né? Tem algumas coisas que a gente não via, né, anos atrás, e de repente parece que deu um boom assim. É claro que a gente sabe que a medicina está aí para nos ajudar, mas nós como cristãos, nós precisamos identificar o que é espiritual, discernir o tempo e as coisas, para que a gente use as armas corretas, amém? E aí, enquanto eu fazia esse questionamento, só vinha na minha cabeça assim: brechas, 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 essa palavra. E aí, como normalmente Deus me dá, né, uma palavra, eu meditando num texto, e aí vem, né, a inspiração, a direção de Deus, mas dessa vez foi ao contrário. Veio primeiro o tema, algo que Deus queria falar, e aí eu fui buscar acerca disso e preparar algo em cima disso. Deus tem ministrado que a família, ela é uma estrutura singular, né? Existem várias estruturas, né? Desde
em todas as áreas, né? Você vai estudar a biologia, tem estruturas moleculares, né? Você vai estudar construções, tem estruturas, né, ligadas à fundação daquele lugar. Mas a família, ela é uma estrutura também, ela é uma base da sociedade, ela é a base, ela é o nosso alicerce como pessoa. E ela é uma estrutura que, se ela tiver comprometida, ela pode ser abalada de tal forma que ela venha a ruir, que ela venha a falir. E é algo que nós não podemos aceitar, né? Talvez para o ímpio, para aquele que não conhece o Senhor, seja algo comum, seja algo natural. Ai, foi bom enquanto durou, né? Tal família permaneceu né, junto a tal tempo. Quando é só o casal, né? Cada um vai para um lado, tem lá as suas marcas, né? Mas principalmente quando tem uma estrutura completa, o estrago é maior, irmãos. E nós não podemos nos conformar em ver, às vezes, as famílias sendo abaladas, e às vezes coisas sutis, porque às vezes você pode achar que está tudo 100% dentro da tua casa. Mas se você começar a olhar com os olhos espirituais, você vai identificar algumas coisas muito simples, muito sutis, pelas quais o inimigo tem tentado gerar uma brecha dentro da sua casa, dentro do seu casamento, na sua família. E aí você tem que estar o tempo todo alerta, o tempo todo vigilante. E como família é um projeto de Deus, pode ter certeza que o inimigo, ele vai tentar incessantemente. Ele não vai medir esforços para poder tentar abalar as nossas estruturas, para que a gente venha desistir da família, para que a gente ache que está difícil demais, que está, né, que é trabalhoso demais e que é melhor viver sozinho. Misericórdia. Você sabe que o ser humano não foi feito para viver sozinho, né? Se fosse, né? Deus vê o futuro, viu, gente? Ele teria terminado ali com Adão. Ele não teria, você acha que ele ia passar por tudo isso, pelo desgosto, da desobediência, da rebeldia, né, de ver todos esses males? É porque o ser humano não foi feito para viver sozinho, senão só estava ele, Adão, estava tudo certo, né? Não teria eu, não teria você. Olha aí pro irmão bonito do seu lado, ela não teria te conhecido. Você é teu marido, né? Você é tua esposa, você olha um pouquinho mais, né? E aí, tratando, se você for ver, é um tema muito amplo, muito complexo. E a gente poderia ficar aqui, né? Daria um congresso. Mas eu elenquei 3 coisas, 3 áreas principais pelas quais eu identifiquei que, vamos dizer assim, geram estragos maiores, geram brechas maiores que, se a gente não tiver alerta, a gente pode ter problema. A primeira área é na comunicação, diga comunicação. Em Tiago 1, 19 a 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tem vários textos que falam acerca da fala, acerca, né, de você ter sabedoria, saber ouvir, saber o momento certo, às vezes até se calar. E aí, pensando nisso, eu falei assim, Deus, é verdade, né? Hoje em dia, por inverter talvez essa ordem, né, de a gente não estar pronto a ouvir, né, querer falar sempre no ímpeto, agir de maneira precipitada, a gente acaba causando muita falha na nossa comunicação. E o processo de comunicação, ele sempre precisa transmitir uma mensagem, né? Talvez você já tenha estudado lá, eu estudei isso até em turismo, né? Que toda comunicação, ela tem um receptor, tem um emissor, tem a mensagem, né? E tem a via lá que vai acontecer, que vai fazer com que essa mensagem se complete. E aí, quando a gente começa a analisar, e todos esses componentes a gente tem dentro da estrutura familiar. Quando a gente começa a analisar, a gente vê que as mensagens, elas não estão sendo transmitidas. Quando estão, elas não estão sendo recebidas da maneira que poderia, ou com a intenção que foi dita. O diálogo já não acontece, porque talvez há um desgaste nesse processo, então eu não compreendo, não sei o que ele está falando. Até hoje já estou casada há 18 anos, não entendo, né? Então eu desisto, né? Então aí para de ter diálogo. E ela precisa ser uma via de mão dupla. Tem que ter sempre
todos os componentes da estrutura familiar, todos os membros, eles precisam estar analisando, por exemplo, essa área e ver onde que você está falhando, né? Se você está falando precipitadamente, na sua casa é só você que fala. Eu não sei aqui, maridos, na sua casa, quem fala mais? É você ou as esposas? Do Wagner deu para perceber, né? Que foi... Se bem que depois não queria soltar o microfone, né? Mas eu ouso dizer que tem famílias que tem homem que se supera, né? Tem filho que, né, fala o tempo todo, parece um tagarela. E é bom falar, é bom você expor. Mas há tempo para todas as coisas, há momento certo para todas as coisas. E é sempre uma via de mão dupla, né? E você precisa pensar assim, no meu contexto familiar, para que a minha família vá bem, para que eu não deixe brechas nessa área, eu preciso passar a ser um bom ouvinte, né? Eu até postei recentemente que... como que é? Como que é? A boca não foi feita para falar. Não, o ouvido... eu já esqueci a frase. Era muito legal. Vou lembrar dela. Porque levando a gente até essa consciência de falar menos e ouvir mais. E mesmo que você tenha que se falar e se posicionar, que você escute. Né? Ainda hoje eu falei, né, um pouquinho com a dona Clarice, e eu usei alguma coisa, né, não vou expor aqui, usei alguma coisa sobre essa questão. Porque às vezes a gente, não só dentro da nossa casa, mas nas nossas relações, a gente é tão afoito para falar, para expor as nossas ideias, os nossos projetos, e a gente nunca, né, fala, agora pode falar, vou ouvir você, né? Raramente a gente faz isso, né? A contrapartida. E aí a gente tem como, dentro da nossa estrutura familiar, a gente tem que pensar assim, puxa, será que eu tenho ouvido os meus pais? Não ouvir no sentido de obediência, daquilo que eles estão, né, também, mas ouvido assim, o que ele gosta, o que ele não gosta, se ele está feliz com a minha vida, com as minhas atitudes, né, se alguma coisa que eu tenho feito, né, tem desagradado. E pais, né, às vezes você só tem reclamado dos seus filhos, né, e ele não ajuda em casa, acorda tarde, não faz o que eu quero, mas você tem ouvido, você tem procurado também se colocar como um receptor de mensagens, ou você só manda, né? Você precisa tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente acaba se tornando muito autoritários, e dentro da nossa casa, por mais que existam papéis, né, e tem aí os papéis de autoridade, nós somos uma família. O seu filho merece ser ouvido, a sua esposa merece ser ouvido, a opinião dela importa, a opinião dele importa. Por que não construir as coisas juntos, né? Por que não trazer mais saúde para isso? Porque se vocês decidiram viver juntos, né, os filhos não escolheram, né? Eles nasceram lá e amém. Vocês precisam viver bem. Não tem sentido vocês viverem juntos como dois estranhos, como dois inimigos dentro da mesma casa. Não faz sentido. Há pessoas que são super extrovertidas quando estão na rua, quando estão na igreja. Chega dentro de casa, parece um criado mudo. É verdade. E às vezes, eu até coloquei aqui, às vezes a gente se coloca com esse problema que a gente enfrenta hoje, que é a internet. Você sabe como eu já vi comunicação acontecer? Pelo celular, dentro da mesma casa. Pega um copo de água. Você vai no médico? Não responde. Já disse que sim. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Porque tá tão distorcido as coisas. Se Deus criou o homem para viver com a mulher e para construir uma família e para povoar a terra, para multiplicar, é para que vocês aprendam a se relacionar, a se comunicar e que isso flua bem. Lembra lá da Torre de Babel, quando eles falavam a mesma língua e eles começaram a construir algumas coisas e, né, de repente, todo mundo ficou, logo, ninguém vai poder impedir. E o Senhor até, né, ficou preocupado. Quando você começar a falar a mesma linguagem da sua família, os mesmos interesses, ou prestar atenção nas mensagens que estão sendo ditas e as não ditas também, porque há mensagens que são transmitidas sem você também abrir a boca.
há comportamentos que podem ser lidos. Vocês podem construir muita coisa junto, vocês podem se tornar uma família forte, potente, e crescer e prosperar. Então a comunicação precisa ser algo que você precisa olhar para hoje, para dentro da sua família e analisar. Eu tenho vivido uma boa comunicação? Ou tem tido falta de comunicação? Ela está sendo efetiva? Porque às vezes você decide fazer um projeto e aí não compartilha, e aí você vai descobrir, já está, mas não te falei? Eu fiquei com a impressão que eu tinha te falado. E às vezes toma decisões erradas e precipitadas porque não compartilhou. Poderia ser melhor, às vezes não é que o projeto é ruim. De todo, às vezes não dá ruim. Mas poderia ser melhor, você poderia, né? A Bíblia fala que é melhor o trabalho de 2 do que de 1. Se você tem algo para contar, alguém que vai somar, por que você acaba fazendo tudo sozinho? Muitas vezes, eu fiz um exercício outro dia na faculdade, e eu achei tão engraçado. A gente fez uma dinâmica de fazer alguns desenhos, né? A gente se separou em duplas e a gente tinha que fazer alguns desenhos. Eu fazia um desenho, a minha dupla fazia um desenho, e eu tinha que descrever aquele desenho sem dar pistas óbvias do que era. Não podia falar o nome dele. E aí eu desenhei, a pessoa também desenhou, e a classe inteira. Aí eu fiz lá a minha descrição do que era aquele desenho. O meu até acertou, mas é difícil você ficar procurando algo que você não fale direito, né? Algo óbvio. Gente, pra gente, aquilo que parece óbvio, porque quando ela falou a dinâmica, eu falei assim, todo mundo vai acertar o desenho de todo mundo. E aí a descrição vinha, e aí a pessoa falava e mostrava o desenho, não tinha nada a ver com aquilo que ela tinha desenhado. Vou dar só um exemplo. Tinha um que ele tinha desenhado uma chupeta. E ele tinha colocado lá na descrição que era algo que acalmava, que era algo útil, principalmente, como que era? Principalmente, não lembro se ele falou nos primeiros anos de vida ou para criança, mas aí ele incrementou. Quando isso está sendo usado, toda a família também descansa em paz, a família consegue dormir, a família não sei o quê. E aí ele incrementou um monte de coisa. E aí a pessoa que era a dupla dele desenhou uma pílula. É um remédio, deu calmante para todo mundo e dormiu. Era uma chupeta, gente. E assim, eu acho que ele quando escreveu, porque o pessoal foi compartilhando, falou assim, gente, o que quando uma criança está bem, a família inteira também fica bem? É óbvio que é uma chupeta. Na cabeça dele, era um absurdo a gente ter pensado outra coisa. E outros desenhos também. E eu falei assim, às vezes na comunicação acontece isso. Você transmite uma mensagem e para você é óbvio. Nossa, mas e é isso até na igreja, viu, irmãos? Eu já falei para esse discípulo 1000 vezes isso. E ele não entendeu ainda. Mas não está claro para ele, mesmo aquilo que parece óbvio para você. A mensagem não foi efetiva. Então a gente tem que observar alguns sinais, alguns comportamentos para ver, será que realmente compreendeu o que eu quis dizer? Porque, na maioria das vezes, isso é um problema. E dentro da família, isso pode causar estragos muito grandes. E aí tem outros exemplos aqui, mas eu não vou me deter, que às vezes pode trazer um abismo entre você e o membro da sua família, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Diga misericórdia. E são brechas que, se a gente não tiver alerta, a gente vai se distanciando cada vez mais, ao ponto, irmãos, de parecer que vocês não se conhecem. Porque você fica tão à vontade com as pessoas lá de fora, e quando você está ali no íntimo da sua casa, onde era o lugar que você tinha que se sentir mais à vontade, parece que você não tem intimidade, parece que você não, né? E isso é um problema. Por quê? Porque você não está investindo na comunicação. Então diga assim comigo, eu preciso investir na comunicação da minha família, para que ela seja efetiva. Colossenses 4:6 diz assim, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ai, eu falo, eles que não entendem. Será que o seu falar é temperado com sal? Às vezes não, né? Às vezes você berra, você grita, e aí piorou, né? A segunda coisa que eu quero falar com vocês
é sobre a individualidade. E no ponto que eu quero tocar, a Bíblia vai dizer que são ambições egoístas. Porque quando nós, mesmo fazendo parte de uma família que deve planejar junto, construir junto, você quer viver uma individualidade, você acaba indo por esse caminho de viver ambições egoístas. E a Bíblia ela fala lá em Tiago 3:16 e 17, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e todo tipo de males. Olha isso, irmãos. Por vezes você está dentro de um contexto familiar, mas você vive a sua própria vida do seu jeito. Você não pensa em ninguém, só vale os seus projetos pessoais. Você até fica sabendo do projeto que os seus pais querem fazer, que a sua esposa tem sonho de empreender, de praticar. Mas primeiro o seu. As suas coisas sempre em primeiro lugar, em primeiro plano. Você nunca abre mão de nada em detrimento da sua família. Você não se importa, porque não é só o fato de você viver no seu mundinho, na sua outra, preocupado com as suas coisas. Porque quando você faz isso, você deixa de mostrar para o outro que você valoriza as coisas dele também. Que a vida dele importa para você. Que você também quer saber com o que ele tem sonhado, se você pode ajudar em alguma coisa, e o que vocês podem fazer de maneira junta, unificada. Você deixa de perceber e se portar com o outro. Talvez consciente ou inconscientemente você tem despendido muito tempo e esforço para alcançar os seus projetos pessoais, os seus planos, os seus sonhos. Mas eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você se esforçou e despendeu muito tempo e esforço para algo em prol da sua família, que fosse abarcar todo mundo? Todo mundo vai ganhar com isso. Reflita aí. As coisas que eu tenho perseguido é algo para mim, para o meu intelecto, para o meu pessoal, para o meu prazer? Ou é algo que vai abranger toda a minha casa, todo o meu contexto familiar? Porque talvez você tenha vivido uma individualidade muito grande. Claro que há outras coisas, irmãos, que você pode tratar como brecha, mas eu diria que está aqui dentro. Quando você é egocêntrico, por exemplo, você pode dizer que é um problema de extrema individualidade. Quando você é egoísta, quando você é orgulhoso, tudo isso são brechas, mas que está dentro disso. Porque você não foi chamado para viver sozinho. Você precisa valorizar a sua família, mas você não está ali só para usufruir. Você não está ali só para receber aquilo que é benefício para você. Você não pode ser um galho que só suga a raiz e que você não fornece nada. A sua família também espera, e há uma parte que cabe a você. E se você não cumprir a sua parte dentro da sua estrutura familiar, ela vai ficar descoberta e brechas vão se abrir. Brechas vão se abrir. Aqui não dá para ver direito, mas tem uma brecha aqui no fundo dessa imagem, que segundo o meu marido, não pode ficar muito evidente, porque fica poluído, entendeu? Eu queria já colocar brecha lá gigante, assim. Entendeu? Então eu fiz uma consultoria para poder trazer essa palavra para vocês. Eu fiz uma consultoria de imagem. Mas a brecha, mas é para você ficar escandalizado mesmo. Pensa um rombo desse tamanho na sua estrutura familiar. Porque você não está exercendo a sua função. Você vive em prol dos seus projetos egoístas. Ambicioso. O Senhor te trouxe aqui hoje para te confrontar nessa área também. Para de ser egoísta, para de ser ambicioso, aprenda para suas questões individuais e começa a ser bênção para a sua casa, começa a se doar mais, começa a se esforçar, dedicar tempo com eles. Eu não tenho tempo, pastora, porque eu estudo, eu trabalho, eu mal vejo os meus pais, um trabalha de dia, outro de noite. Faça acontecer, dá um jeito. Se você não tem tempo, quais os dias que você planeja as suas folgas? No dia que não tem ninguém em casa, porque você quer ficar sozinho, porque você não pode ver gente, não pode ver barulho? Egoísta! Tem que parar com isso. Comece a organizar o seu dia, a sua rotina, no horário que você vai ter mais contato com os seus entes queridos. É bom ter amigos, é bom valorizar os de fora, mas valorize primeiro os de dentro. Porque a sua casa
ela é um presente de Deus, a sua família é um presente de Deus. E pasme, você vai prestar conta para Deus do que você fez com ela. Como você agiu enquanto você estava ali dentro. Vai fazer como os ímpios? Vai dar valor só depois que você perder? Vai lamentar no caixão do teu pai, no caixão da tua mãe, do teu filho? E isso a gente vê muito de filhos para pais. Mas pais também, nos dias de hoje, estão negligenciando tempos de qualidade com os seus filhos. Cuidado, porque o mundo também tem ensinado eles. E tá assim, ó, de coisas, situações, pessoas, tentando ganhar o coração do seu filho, que você está perdendo. Corre, acelera, porque Jesus, Ele vai pedir conta para você daquilo que você fez também, enquanto você teve a oportunidade de ser bênção ali dentro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um texto lá em 1 Timóteo 5, 7 que diz assim: dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os da sua própria casa, negaram a fé e são pior do que os descrentes. É fácil amar os de fora, porque eles não vê as brechas que tem na sua vida, os buracos que tem na sua vida, que a sua família é capaz de suportar por amor. Então pense nisso, amados. Pense nisso. E a terceira área e última que eu identifiquei que nós damos mais brechas são nos momentos de frustração ou privação. Lá em Filipenses 4, conta um pouquinho sobre Paulo, né? Paulo dando um relato. Eu vou ler para vocês, diz assim: não estou dizendo isso, Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente fala amém, glória a Deus, aleluia, porque foi com Paulo. Ele passou por tudo isso. Talvez você já tenha passado muitas privações e muitas provações, assim como eu passei. Hoje, com um pouco mais de discernimento, não hoje, né? Desde a minha conversão, eu aprendi muitas coisas com esse texto, aprendi a ser grata a Deus. Mas nem sempre foi assim. Talvez você se recorde de algo que você viveu, ou talvez esteja vivendo. Como tem sido a sua postura ante as frustrações ou ante as privações? Quando um projeto seu não dá certo, quando um projeto se frustra, como você age? Culpa todo mundo? Fica sem falar com todo mundo? Ou você clama ali dentro da sua casa e fala, me ajuda, deu errado esse aqui. Para você ouvir vamos tentar junto, vai dar certo da próxima vez, eu estou aqui com você. Talvez você já vem de uma individualidade tão grande que quando chega aqui, você nem compartilha, só resmunga, fica lá bravo com todo mundo, desconta tudo em todos, mas na hora que as coisas chegam no ápice da desordem, talvez você culpe até os da sua casa, que você nem buscou ajuda na hora que você precisou, porque não sabe lidar com frustração. E uma família frustrada, ou quando um membro da família está frustrado, ele pode atrair brechas para dentro da sua casa, para dentro da sua estrutura familiar. Ele pode recorrer a meios para poder suprir ou resolver momentaneamente essa frustração, atraindo pecado, males para dentro da sua casa, contaminando também. Não só na questão de santidade, mas também na questão de, não só na questão imoral, mas na questão também de você, principalmente quando você passa por uma frustração de perdas financeiras, às vezes você busca e recorre a meios desonestos para você passar por aquilo, ou qualquer oportunidade maligna chama a atenção dos seus olhos. E aí você atrai pecado para dentro da sua casa também.
Quando você está privado de recursos, é muito bom quando você está, né, a conta está boa, a conta bancária está boa, quando você está com a despensa cheia, quando você pode comprar e comer o que você quiser. E quando você é privado de algumas coisas? Quando você não pode, no aniversário do seu filho, dar algo para ele, quando você não pode dar aquela festa que você gostaria, quando você não pode fazer a viagem dos seus sonhos, quando você é privado de algo, qual é o seu comportamento? Qual é a sua postura? E aqui dentro dessa área cabe a questão das finanças também. Há famílias que estão indo aparentemente muito bem, mas é passar por um problema financeiro que tudo desmorona. Mulheres, enquanto ele está lá comprando, passando o cartão para satisfazer as suas vontades, está tudo bem. Ele é o sacerdote, ele é o provedor. Quando ele perde o emprego, que você já não pode mais comprar aquilo que você quer, ele é um preguiçoso, ele não levanta cedo, você não lembra o que ele já semeou na sua vida. Há mulheres que às vezes o marido entra numa fase difícil, que todos nós estamos sujeitos a passar. E ao invés delas serem ajudadoras, delas serem aquelas que vão levantar, que vão fortalecer, são as primeiras que colocam seus maridos para baixo. E aí o marido pode entrar às vezes numa rota que só a graça de Deus para levantar. Um homem que perde a sua hombridade, que perde o seu valor dentro da sua casa, pode até ser reconhecido pelos de fora, mas se ele não é valorizado dentro da sua casa, você não tem noção do buraco que causa na alma dele isso. Então, mulheres, comecem a analisar as suas posturas como esposas. E maridos também. Nós vivemos numa geração, né, num tempo onde mulher trabalha tanto quanto ou mais, né, que os maridos. Mas dentro da nossa estrutura familiar, a gente não mede, né? Eu já atendi muitos casais que competiam dentro das suas famílias. Misericórdia. Isso é comum, isso acontece. E você precisa abrir os seus olhos. Eu não sei se isso acontece lá dentro da sua casa. Se você ganha mais ou menos que o seu marido, não importa. Importa que os dois têm um recurso e são somados, vocês somam forças. Mas há maridos que às vezes a mulher está desempregada ou não trabalha, mas é excelente cuidadora do lar. E ele não valoriza, porque ela não contribui financeiramente. Então você também, marido, tem que ter um olhar para poder valorizar isso. Agora, há mulheres que não trabalham para fora, mas também não cuidam da sua família. E abre brechas também. Porque não supre o marido, não cuida da casa, os filhos estão largados, estão jogados, a casa é uma porqueira, um chiqueiro. E aí também, mulheres, não vai falar, ai, pastora, ele não me entende, ele não me valoriza. Como? Se nem o mínimo você faz. Dê o seu valor. Eu fiquei um tempo desempregada e aquilo ardia dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, não fiquei desempregada, né? A minha empresa, porque eu sou empresária, passou assim uma fase muito difícil. E eu não tinha cliente. E eu fiquei um tempo em casa e aquilo, irmãos, eu chorava todos os dias. O Fabrício nunca falou para mim assim, ai amor, por que você não está contribuindo, não está trazendo dinheiro para casa? Mas eu me desdobrava para que a janta saia no horário, para que a casa não tivesse um papel no chão, nada de pó. Eu me desdobrava, porque ele precisava ver que eu produzo, que eu faço algo. O meu filho tomava banho na hora certa, o meu filho sempre comeu, o meu filho... E a gente tem que ter essa sensibilidade. Você sabia que a mulher de Provérbios, outro dia eu preguei, já, acho que no início do ano com as minhas 12, a mulher de Provérbios 31, ela é empreendedora, né, pastora? Mas ela fala que a primeira empresa dela é o lar. Ela administra com maestria o seu lar. E aí a gente vê todo trocado hoje em dia. Há mulheres que trabalham para fora, ganham o seu dinheiro e chegam em casa, levanta o seu pé lá no sofá e faz o marido escravo também. Que também trabalha fora, ou que às vezes não trabalha, mas é uma fase. Você entende? Independente do momento em que os ventos levarem, a fase que vocês estiverem, precisa haver companheirismo, precisa haver ajuda, precisa haver compreensão, precisa haver amor, precisa haver afeto, porque são nessas desordens, nessas situações, nessa estrutura às vezes confusa e invertida que você cria, que entram brechas sobre a sua vida.
Pastora, mas ele não me ama mais. Ou eu não amo mais. O amor é uma escolha. Você pode hoje decidir voltar a amar. Mas faça a sua parte também. Como ele vai amar alguém que não consegue nem chegar perto porque fede? Toma banho direito, não limpa a casa direito, não se cuida, não é vaidosa, não faz a unha. Não estou falando de manicure, não. Comprar um trim, cortar, limpar. Entende? Faça a sua parte. Decida amar. Decida se importar. Mas faça o mínimo. Porque não basta só colocar tudo no espiritual, irmãos. Então nós precisamos aprender a lidar com as frustrações e com as privações. Por vezes, irmãos, a gente passa por privação de saúde, sabia? Quando você diz lá no seu casamento, até que a morte nos separe, ou até que ele volte para nos buscar, né? Nós dizemos assim. Pode passar por momentos de privação de saúde nesse tempo. E aí, quando ele ficar incapacitado, ou ela, por algum motivo, por alguma fase, não presta mais, esse inválido te serviu a vida toda, mas chegou no momento que está doente, não serve mais, não amo mais. A mulher se arruma, vai para o shopping e deixa ele lá, comendo miojo, se tiver. Misericórdia. Nós, como famílias saudáveis, nós precisamos entender que vamos sim passar por frustrações e privações, mas essas questões não serão motivos para abalar a nossa estrutura familiar e causar um rombo na nossa família. Senhor, eu posso passar privações, eu tenho certeza que nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu provedor, e nós estaremos juntos até que a gente passe por isso. Até que a gente passe por isso. Você pode passar a privação de paz, né? Há momentos que a gente passa por privação de paz, algum ente querido está passando com algum problema e aquilo, né, rouba a sua paz, você afeta também toda a estrutura familiar. Mas e aí? Quando você passar por uma privação de paz, tudo que você menos precisa é ter mais um inimigo dentro da sua casa. Você precisa de apoio, você precisa de ajuda, você precisa de unidade. Aí que você precisa estar junto. Eu acredito que Paulo seja uma exceção. Acho que a maioria de nós não teríamos passado por essas fases todas assim com louvor. Mas hoje que nós temos entendimento, é possível você passar porque você tem o Senhor. Você tem que, como família, sair daqui dizendo: Senhor, hoje eu aprendi o segredo de viver contente. Senhor, hoje eu aprendi que o marido que o Senhor me deu, a esposa que o Senhor me deu, os filhos que o Senhor me deu, são aquelas pessoas que representam o Senhor aqui na terra e vão me ajudar a passar pelos dias mais difíceis da minha vida. Eles vão estar lá. Os meus amigos podem me abandonar, as pessoas podem virar as costas para mim, a empresa pode me mandar embora, mas eles vão estar lá. E vai ser uma fase que vai passar, porque nós seremos sustentados pelo Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Irmãos, já terminando, se a banda quiser pode subir. Lá em Ezequiel 13:5, diz assim: não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas que haviam no muro que rodeava a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Esse texto completa o primeiro texto que eu li. Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Israel estava vivendo um tempo de muito pecado, um tempo de destruição. Muitas brechas se abriram, pecados em todas as linhas, com certeza em áreas que eu citei aqui, mas em muitas outras. E o Senhor estava arrasado com aquela cidade. E aí ele fala para Ezequiel, e através da boca de Ezequiel, ele dá esse relato. Que ele andou pelas ruas de Jerusalém e ele procurou alguém que pudesse se colocar na brecha para que a cidade não fosse destruída. E ele não encontrou ninguém, diga ninguém. E aí esse texto que eu li agora lá no capítulo 13 de Ezequiel também, ele fala assim:
não tomaram providência para consertar as brechas do muro, para que a cidade permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Veja que ele procura alguém que se colocasse na brecha e não encontra ninguém. E mais um texto que reforça que ninguém fez nada, ninguém tomou providência. E a gente lê esse texto, é claro que ele está aplicado a uma cidade, mas fazendo um paralelo com as nossas vidas. Talvez você tenha visto a sua família ruir, a sua família desmoronar, e você só sabe reclamar. O meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu filho é aquilo. Ah, se eu tivesse a família que o outro tem. Ah, se eu tivesse nascido num outro lar. Até quando, eu te pergunto? Até quando você vai ver a sua família ruir, ser destruída, despedaçada, e você não vai fazer nada? Talvez você só reclame, talvez você só lamente. Talvez a igreja inteira já saiba que a sua família passa por problemas. Mas qual é a sua postura espiritual? Qual é a sua postura, não só espiritual, mas nessas áreas que eu identifiquei aqui, que pode abrir brechas, você pode começar a tomar posturas diferentes para que você feche essas brechas. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu não tenho mais forças. Eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui hoje para renovar todas as suas forças, para que você seja posicionado hoje, colocado na brecha, para que toda a sua família seja fortalecida e se encontre firme até o dia do Senhor, amém? Em nome de Jesus. É tempo de você lutar, é tempo de você guerrear e você se colocar na brecha. Não aceite passivamente as investidas de Satanás. Todos os dias os nossos filhos saem para as escolas, eles voltam com uma bagagem nova. Todos os dias o seu marido sai para trabalhar, ele volta com uma bagagem nova. Todos os dias você liga a TV e você recebe uma bagagem nova, que se você não se posicionar e não fizer frente a tudo isso, a sua família vai ruir. Isso não é profecia, porque sutilmente o inimigo tem tentado entrar por todos os lados. E agora eu não vou pedir para você dizer misericórdia, porque é fácil falar misericórdia. Mas eu quero que todos aqueles que decidem hoje se colocar na brecha em prol da sua família, se coloquem de pé no seu lugar. Queridos, Deus nos deu armas. Assim como no tempo de Ezequiel, ele procurou pessoas que se colocassem na brecha para que aquele povo não fosse destruído. E ele está passeando aqui no nosso meio hoje, amém? Ele está passeando aqui no nosso meio hoje, procurando pessoas. Ele tem visto o que Satanás tem feito no meio das famílias, não só lá de fora, mas também da igreja. Ele tem passeado aqui hoje e ele fala: ai, será que é hoje que eu vou encontrar um que se coloca na brecha para que essa família não acabe? Será que hoje eu vou encontrar outro que se coloque na brecha para que Satanás não tenha êxito nas investidas que ele fez essa semana contra a sua família, ou que ele vem fazendo há anos e você não faz nada? Eu quero te dizer que o Senhor está passeando aqui hoje e Ele quer encontrar pessoas dispostas a se colocarem na brecha. Eu quero te dizer, amados, que se colocar na brecha não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível para aqueles que são revestidos com o poder de Deus, amém? Talvez você vai ser um pouquinho pressionado de todos os lados, mas o resultado disso vai valer a pena. A sua família restaurada, o decreto de bênção sobre a sua casa e sobre a sua descendência se cumprindo em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus nos deu armas para usar e talvez você não tenha usado. Você só sabe reclamar. Naquele tempo, amados, há uma diferença entre você entender e você agir. A Bíblia não fala que não tinha ninguém que tivesse entendido o que estava acontecendo. Ele não encontrou ninguém que quisesse se colocar na brecha. Eu tenho certeza. Bom, como a mensagem ela pode, da maneira que a gente fala, às vezes não é tão interpretada, vou dizer que a maioria de vocês entenderam a mensagem de hoje.